Neste final de semana passado, eu respondi uma pergunta de um espectador aqui que queria saber se eu tive crise dos 30 anos ou dos 40 anos. Bem, dos 30 não tive, dos 40 não sei porque eu vou fazer 40 esse ano, então vamos descobrir. Mas eu respondi que não tinha tido porque, ao meu ver, a crise da meia-idade, essa crise que as pessoas têm em certas viradas de década, seria, na minha perspectiva, uma grande parte por frustrações da vida da pessoa, né? Ela vai e vive uma série de eventos, vive de um modo que ela não queria ter vivido, e quando chega nessa fase, ela passa a refletir sobre sua vida e decide que quer mudar. E ontem eu assisti um filme que se chama Marriage Story, que em português é a história de um casamento, que na verdade deveria se chamar a história de um divórcio, porque essa é a história. E é um dos filmes indicados ao Oscar para esse ano. E eu estou tentando botar em dia os filmes do Oscar, mas não vou conseguir porque faltam poucos dias e eu já assisti alguns. Mas é um filme bastante triste, na verdade, me deixou bem para baixo o filme, mas é um filme bom, é um filme bem bom. É um filme com o Adam Driver e a Scarlett Johansson. Os dois estão indicados ao Oscar pela atuação deles também. E como eu disse, é a história de um divórcio. É a história de um casal com um filho. Os dois são artistas, ele é diretor de teatro, bastante reconhecido, bem sucedido, e ela é atriz na companhia de teatro do marido, que era atriz de cinema e que largou a carreira dela para se tornar atriz de teatro junto com o marido. E basicamente o que você vê é justamente essa crise de transição da vida, né? Ela chega num ponto da vida dela, a esposa, e ela pensa que ela viveu a vida inteira à sombra do marido. Que ela poderia ter tido uma carreira bem sucedida na televisão, no cinema, e ela abriu mão disso para estar junto com ele e ser a esposa dele, ser atriz da companhia dele. Então, no momento do filme, ela decide que ela vai se mudar para Los Angeles, eles moram em Nova York, ela vai se mudar para Los Angeles para tentar a carreira na televisão, e nesse processo, eles vão decidir a separação deles. Então, essa história, essa é a premissa do filme, o filme se desenrola em torno dessa separação. E do processo judicial que se dá, né? Dos trâmites legais para isso, que são meio kafkianos, né? Então, por exemplo, você vai se separar, eles decidem fazer amistosamente isso, eles não têm por que brigar para isso, mas ela contrata uma advogada bastante ambiciosa, bastante incisiva, e isso vai puxando as coisas para o limite, né? Ele é obrigado a contratar um advogado, e assim eles vão brigando, vão se estranhando nesse processo, e vai ficando bem tóxico o divórcio. E daí, como eu disse, é quase kafkiano isso, porque eles vão se embrenhando nesses aspectos ilegais, gastando uma fortuna nisso, para tentar resolver uma coisa que poderia ser resolvida de maneira bastante simples. É aquela coisa, né? Eles criam um sistema jurídico para nos proteger, e que no final das contas a impressão que você tem é que é para te ferrar. Mas, em essência, como eu disse, tem a ver com essas expectativas de você... O que eu quero para mim, você jovem ali, seus 20 anos, 18 anos, 20 anos, decidindo sua vida, o que eu quero para mim, e as escolhas, e aquilo que acontece na sua vida, ou a falta de escolhas também, para onde você vai sendo empurrado em sua vida, em sua trajetória de existência. E depois, em certo momento, quando você está lá com 30, 40 anos, você passa a repensar seu passado e refletir que você fez escolhas erradas. Ou que o caminho que você trilhou não era aquilo que você desejava, e que você se sente frustrado por causa disso. Que agora é hora de mudar, que ainda dá tempo. Então esse é o primeiro tema desse filme, dessas expectativas e frustrações. De você depositar no outro a sua vida. Ou a culpa também, né? Porque a culpa é sempre do outro, na verdade. A culpa é sempre do destino. A vida me jogou nesse lado. A culpa é sua, que me forçou a fazer isso. Nunca é uma tomada de consciência individual. Eu fiz isso, eu escolhi isso, e eu tô agora na merda porque eu decidi estar aqui. É sempre mais fácil apontar o dedo pro outro. E outro tema que perpassa o filme, que talvez é muito mais sutil do que o tema do divórcio, né, o tema de separação desse casal e da briga que se dá entre eles, para mim tem a ver também com uma disputa espacial ali que você vê nos Estados Unidos. Por um lado você tem Nova York, uma cidade vibrante, onde rola de tudo, dinheiro, a arte, um espaço de vanguarda artística, de certo modo também, onde você tem teatro, a Broadway, onde você tem o jazz, onde você tem artistas, compositores, onde você tem pintores, romancistas, pessoas que estão fazendo parte desse turbilhão de energia. Eu morei em Nova York durante 4 anos e eu sentia isso acontecendo. Era o local onde as coisas acontecem. Todo mundo repete o tempo todo isso. É o local onde os sonhos se realizam, e os pesadelos também. Mas você sente que está no centro do mundo quando você está lá. Se não acontecer em Nova York, não acontece em nenhum outro lugar do planeta. Então o marido, como um artista de vanguarda, como um diretor de teatro, ele sente que ele tem que estar ali para poder ser o que ele é, e é que a carreira dele é mais importante do que, de certo modo, a família dele, o casamento dele. E por outro lado você tem a disputa territorial com Los Angeles, que é uma cidade que eu não conheço, mas você sabe que tem Hollywood lá, a indústria de cinema, o mercado de cinema.
Então você tem, por um lado, um espaço de vanguarda, um espaço de verdadeira arte, entre aspas, aqui, a arte que transforma o mundo, e do outro lado você tem a indústria cultural, a cultura de massa. E a esposa quer ser parte desse mundo, né, desse universo comercial, do cinema, da televisão. E esse tema perpassa todo o filme, porque o tempo todo você vê as pessoas dizendo: ah, aqui em Los Angeles tem espaço, que seria a oposição a Nova York, que é Manhattan, aquela ilha onde você tem arranha-céus, tudo compacto, onde você paga $3.000 por um kitnet. E daí Los Angeles, onde está tudo mais espalhado, e você pode, com o mesmo dinheiro, alugar um baita de um casarão, talvez. E também é a cidade dos sonhos. Também é para onde muita gente, durante décadas, adolescentes, jovens norte-americanos, se mudaram para tentar viver o sonho de se tornar um ator ou uma atriz de Hollywood. São as duas cidades que compõem o imaginário dos Estados Unidos. As duas cidades nos quais os sonhos se realizam. Para onde as pessoas vão, se mudam para poder ser aquilo que elas almejam ser, para aquilo que elas aspiram ser. Ou um grande romancista, um grande músico, um grande diretor de teatro, ou um grande cineasta, ou um grande ator ou uma atriz. Eu vejo no Brasil, se fosse uma comparação entre Nova York e Los Angeles, seria entre São Paulo e Rio, que são dois polos culturais que disputam esse espaço. Você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro a TV Globo e várias emissoras de TV, e você tem em São Paulo também diferentes cenários artísticos que disputam o imaginário de quem quer se tornar uma figura influente em sua área no meio artístico. Aqui na Espanha seria uma disputa entre Madrid e Barcelona, por exemplo. Porque não é apenas a arte, mas o estilo de vida que representa esses locais. Nova York mais fechada, mais dura. Los Angeles mais aberta, de ostentação de dinheiro. Então, para mim, além do tema central do divórcio, o que chamou a atenção foi essa disputa de espaços artísticos entre a arte, a suposta verdadeira arte, e a indústria cultural. De cultura de massa. E tem até um ponto no filme no qual o marido esnoba a esposa, nesse sentido, que ela fala sobre a série que ela vai fazer, o piloto que ela vai gravar de uma série, e ele diz que ele não assiste televisão, então não sabe. Tipo, não vejo essas porcarias. Não sei, não me importa. E pessoalmente, particularmente aqui, como escritor, eu senti ali, vendo esse filme, como se o roteirista, que também é o diretor do filme, que é o Noah Baumbach, eu sinto que ali é uma história bastante pessoal dele. Não sei se ele vivenciou aquilo, não sei se ele presenciou algum amigo dele passando por aquilo, mas tem muitos detalhes ali naquele filme, muitos elementos ali que parecem ser extraídos diretamente da vida real. Então parece que foi meio que para despejar um pouco as frustrações de um processo duro como esse de separação, de divórcio. Mas é um filme muito bom, na verdade. Ele é deprimente, ele tem um tom para baixo, assim, você se sente mal vendo o filme. Mas é um filme bem bom. Que fala justamente daquilo que eu mencionei, dessas expectativas que a gente tem para nossas vidas, né? O que eu quero ser no futuro. E todos nós temos grandes expectativas, eu acho, na verdade. Quando você é jovem, quando você é adolescente, você pensa que vai conquistar o mundo. Esse é meu sonho, eu quero ser alguém grande, eu quero conquistar alguma coisa. E quando os anos vão se passando, e a vida é muito difícil, a vida é muito dura, não é fácil para ninguém, ou para quase ninguém, na verdade, você vai vendo os seus sonhos tombando no caminho, né? Você vai abandonando seus sonhos e vai sendo obrigado a cair na real. Em essência, viver é se frustrar, né? Você vai quebrando a cara, sucessivas vezes, até descobrir o espaço que a vida te destina. Aqui, ó, você pode ir até aqui, até onde você pode ir. Agora, de resto, é isso. Eu quero perguntar pra vocês aqui, primeiro, se vocês viram esse filme, se vocês não assistiram, assistam. É um filme produzido pela Netflix, então está lá disponível. É um filme bem interessante mesmo, a atuação deles é muito boa. Tanto o Adam Driver quanto a Scarlett Johansson estão muito bem nos papéis deles. Você sente de fato a dor deles, a frustração deles, o conflito interno que eles têm de amar o outro, mas mesmo assim, serem obrigados a deixar o companheiro porque eles querem ser felizes. E todos nós queremos ser felizes, no final das contas. Esse é o objetivo da maioria de nós. Tentar ser feliz na vida, é como ser obrigado a abrir mão de certas coisas para poder viver esses sonhos que a gente tem. Se vocês viram o filme, o que vocês acharam sobre ele? E também sobre essas crises que se dão em alguns períodos na vida das pessoas. Se vocês passaram por isso já, se você já tem mais de 30 anos, 40 anos, se você sentiu isso nessa transição ali. E o que você fez para mudar também? Se fez alguma coisa também, ou se só ultrapassou isso, só cavalgou a tempestade aí e sobreviveu. Como eu disse no vídeo do final de semana, eu não tive esse tipo de crise ainda. Não sei se vou ter agora os 40, mas acho que não, porque realmente não tenho muito o que reclamar da minha vida, assim, em termos de escolha, aquilo que eu fiz. Eu sou muito bem resolvido com as fases da minha vida, aquilo que eu passei. Então, teve o período, foi lá, vivenciei aquilo, fechou aquele período, segue para a próxima. Então, não fico remoendo o passado. É até curioso aqui fazer uma última observação sobre Nova York. Quando a gente decidiu ir embora de Nova York, a gente tinha muito medo de se arrepender de deixar aquele local.
Porque a gente tinha medo de ir embora e deixar de viver no centro do universo. Como eu disse, a impressão que você tem quando você está lá é que tudo acontece lá. Lá é o centro do mundo. E quando a gente foi embora, eu tinha medo disso. De abandonar aquilo ali, tentar uma outra vida e descobrir que a gente abandonou aquilo que realmente nos dava vida, que era morar em Nova York. E depois a gente descobriu que Nova York não é o centro do mundo, não é o centro do universo, é mais uma cidade onde as coisas acontecem, você tem muitas coisas acontecendo em todo lugar do mundo, tem muitos espaços vibrantes pelo planeta, Berlim, por exemplo, Londres, Paris, Madrid, Barcelona. Então tem muitos locais onde as coisas acontecem. Então é um mito que se criou em torno de uma cidade e, no final das contas, não quer dizer muita coisa. A gente assistiu recentemente o último filme do Woody Allen, no qual ele mostra isso, né, Nova York como essa cidade mitológica. E vendo agora, afastado tanto tempo longe de Nova York, que são quase 10 anos fora de Nova York, eu vejo como é falso isso, é falso. Realmente é algo inventado, que é inculcado nas pessoas como se fosse assim, onde tudo acontece e não é mesmo. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, sobre o filme, sobre essas expectativas das nossas vidas, sobre as frustrações das nossas vidas. Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!